Convido vocês a abrirem a Bíblia comigo em 2 João. Ali nas cartas gerais, estamos quase no finalzinho da Bíblia aí, se você for de trás para frente você encontra mais fácil a passagem. 2 João. Na semana passada nós vimos dos versos 1 ao 6 e hoje nós vamos finalizar a carta. Nós vamos do verso 7 até o verso 13, tá bom? Quem encontrou, diga amém. Bastante gente, muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los, e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, ó Pai Celestial, a Ti nós levantamos as nossas vozes, um clamor como igreja, ó Pai. Primeiramente para declarar a Tua grandeza, a Tua santidade, Senhor. Tu, ó Deus, és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, soberano sobre toda a criação, ó Pai. A Ti, Senhor, nós dedicamos as nossas vidas. A Ti, Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua há de confessar o Teu poder, o Teu senhorio, Senhor. Ó Jesus, nós Te entronizamos como nós cantamos aqui, nós declaramos a Tua eternidade, a Tua glória, a Tua honra, Senhor. O Deus vivo, que enviou o Seu Filho amado e se fez carne para pagar pelos nossos pecados, ó Deus. A Ele nós clamamos nessa noite, pedimos a Tua iluminação, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a comunicar a Tua palavra e a compreendê-la de forma adequada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui então nessa série de estudos das cartas de João. Já estudamos 1 João ao longo de alguns meses, começamos 2 João na semana passada e vamos terminar hoje. Nos outros 2 domingos que tivermos cultos, lembrando mais uma vez que domingo que vem não teremos o culto aqui presencial, tá? Por causa do acampamento. Mas agosto tem 5 domingos, nos outros 2 domingos nós vamos terminar também 3 João. Dê uma lida em casa, prepare seu coração para essa mensagem, leia algum comentário bíblico que você tem em casa, que eu tenho certeza que você vai ser enriquecido com o que Deus tem a apresentar para nós ao longo desse estudo. Bom, meus queridos, aparentemente o que eu vou dizer aqui não tem conexão nenhuma com o tema, mas vocês vão perceber já já. Lá em casa, eu tenho 2 meninos, vocês conhecem o Benjamin e a Laura, e às vezes a gente está conversando, está brincando sobre alguma coisa, e eu lembro de alguma frase icônica do Chaves, é isso mesmo. E aí, recentemente, a gente mudando lá a programação na Netflix, lá apareceu a foto lá do Chespirito, do Chaves, eu falei, vai ter Chaves na Netflix? Eu falei, beleza, agora eu vou conseguir mostrar para os meus filhos, porque não está no SBT mais, não está em lugar nenhum. No YouTube fica aquele trem fragmentado, você não consegue ver direito, não acha o episódio que você quer, e aí fica lá. Só que para minha frustração não estava disponível ainda, Tava lá, aí eu fiquei, o que está acontecendo? Não via a data de estreia, não ia e tal. Aí dei voltar lá no botão. Na hora que eu dei voltar, apareceu um palestrante. Vou chamá-lo até de palestrante, porque eu me recuso a chamar ele de pregador. Apesar de o título dele ser pastor fulano de tal, que eu não vou querer expor aqui. E aí eu falei, ixi, o que esse cara está fazendo até aqui na Netflix, Aí olhando lá, lendo a descrição do negócio, aí começa a falar, o trailer já começa a rodar sozinho. E gente, sim, pianinho no fundo, O cara, diz pianista lá, emocionado. Ele falando comovido, com a voz chorosa. Porque não sei o que Deus viu em vocês.
Tinha alguma coisa que ele viu em você. E a ira, o zelo do Senhor já me consumindo ali, né? E enfim, né? Falei, não vou ver isso não, amor. Tira isso daí, eu me recuso a ver até o conteúdo do que essa pessoa tá falando, né? E aí eu me lembrei, poxa vida, tudo a ver com a pregação de domingo. De novo, Deus está nos compelindo a falarmos sobre falsos mestres, sobre falsos ensinos, falsos evangelhos, falsos profetas que têm se multiplicado em nosso meio nos últimos tempos, colocando outras coisas no lugar do que o santo, puro e verdadeiro evangelho. Nós já falamos dos falsos mestres na nossa série sobre Pedro, né? 1ª e 2ª Pedro, várias vezes. Falamos sobre esses sujeitos também em 1 João, várias vezes, repetidamente. E agora estamos aqui em 2 João falando de novo, né? Até pensei lá em casa, falei, poxa vida, o que eu vou falar disso de novo? Já está tudo dito. Mas se você pensa comigo, como eu já disse algumas vezes, se a própria palavra de Deus, ela não se cansa de repetir sobre esse assunto, nós, como seus proclamadores, como servos da palavra, como ministros da palavra de Deus, também não devemos cansar de repetir quantas vezes a palavra de Deus nos der esse tema. Então, mais uma vez, nos achegamos aqui. E eu já queria começar, meus irmãos, fazendo uma advertência para vocês. Meu irmão, se você vai a uma igreja onde o evangelho não é pregado, onde a pessoa de Deus em Cristo não é exaltada, não se fala de pecado, não se fala da necessidade de arrependimento. Cuidado, meus irmãos. Fuja desses lugares, porque a sua saúde espiritual está em risco. Ela está ameaçada. Se um pastor sobe no altar da sua igreja, ou num palco, ou num palanque, em nome de Deus, e até menciona Deus ou Jesus, mas descolado dos seus atributos, do seu senhorio, da sua santidade, da sua glória, da honra que é devida ao seu nome, Deus é apresentado sem temor por aqueles que estão falando no nome de Deus, fiquem atentos. Se a morte de Jesus não é mencionada ou apenas é colocada como uma chave mágica que vai te dar acesso a bênçãos materiais, estejam em alerta, meus irmãos, resistam, não se deixem enganar. Dito isso, eu quero convidá-los mais uma vez a olhar para o texto de estudo de hoje, especialmente para os versos 7 e o verso 9, porque eles vão descrever para a gente aqui qual é o problema que João está combatendo e algumas características desses falsos mestres que são chamados no texto bíblico de anticristos. Leia comigo aí essa passagem mais uma vez. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o enganador e o anticristo. Aí eu pulo lá para o 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ora, nós já explicamos na primeira série de João, recomendo depois que vocês assistam as pregações que nós gravamos, estão lá no nosso canal do YouTube, sobre o que era esse erro específico que está sendo mencionado aqui, sobre não confessar Jesus em carne. Mas hoje eu gostaria de ampliar um pouco esse tema. A gente vê então que a fonte, a origem do erro desses falsos mestres e daqueles que confiavam neles, era um erro no que a teologia chama de cristologia, na identidade de Jesus. Quem é Jesus? E essas pessoas respondiam incorretamente a essa pergunta, né? Ora, Jesus é muitas coisas, não é verdade? Eu pergunto para vocês, quem é Jesus? Tenta lembrar aí o que a Bíblia nos apresenta sobre o Senhor Jesus, né? Ele é Deus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é a primícia dos que dormem, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o pão vivo que desceu dos céus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é muitas coisas, Ele é a porta, Ele é o Alfa e o Ômega, o Senhor de toda a criação. Tantas coisas que a gente até cantou hoje, né? Ele é aquele que é entronizado, que virá para julgar os vivos e os mortos, Ele é a luz da vida. Tantas coisas que, sem fazer muito esforço, nós nos lembramos de que Jesus é. Ora, só mencionei isso assim de cabeça, bate pronto. Se a gente parar para olhar para as Escrituras, então a gente vai ver que existe muito mais coisa que a Bíblia afirma para nós que Jesus é e que afeta diretamente a nossa vida. Os falsos evangelhos nos dias de hoje, meus irmãos, talvez eles não neguem o fato de Jesus ter vindo em carne. Talvez eles não neguem o fato de Jesus ter morrido, ter ressuscitado ao terceiro dia, ou até mesmo ter subido aos céus.
Entretanto, eles negam muitas outras verdades bíblicas sobre Jesus, como, por exemplo, a sua santidade, o seu senhorio. Gostaria de dar um exemplo bem clássico, né, que normalmente nós ouvimos por aí, é o fato de apresentar Jesus simplesmente como um Salvador. Ele é o nosso Salvador? É verdade. Glória a Deus por isso e amém. Como precisamos desse Salvador. Mas não apresentam a figura de Jesus como um Senhor das nossas vidas. Ora, que diferença isso faz? Um Salvador poderia ser recorrido simplesmente em momento de extrema necessidade. Ele é aquele que simplesmente vai tirar você do inferno e da condenação futura, mas em que não interfere em nada sobre como você vive o seu dia a dia aqui e agora. A sua forma de trabalhar, como você relaciona com seus parentes, com a sua família, com a sua própria igreja. Sobre isso, Jesus não teria a menor intervenção. Afinal de contas, ele é apenas um Salvador. Percebam só, como uma doutrina verdadeira, se ela não tiver um outro pé que a ancore, ela pode ficar manca, tombar e até mesmo cair. Por isso, quando apresentamos Jesus, nós não podemos apresentar um pedaço de Jesus. Quando nós subimos aqui no púlpito para pregar o Evangelho, nós não devemos anunciar simplesmente um aspecto do caráter ou da obra de Jesus. Nós devemos anunciá-la por completo. Tudo o que Cristo é, e esse resumo de o que Cristo é e do que Cristo fez, é o que nós chamamos de o Evangelho, meus irmãos. Isso é a santa palavra de Deus. E quando isso é proclamado em uma igreja, quando isso é o centro de um culto, em que nós proclamamos a identidade de Jesus, nós proclamamos a missão de Jesus, nós proclamamos a glória de Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas foram criadas por meio dele. Nós cantamos aqui hoje o texto de Colossenses 1, nós estamos trazendo isso a cada domingo, e isso se torna uma característica da igreja. A igreja se torna uma igreja cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo que acontece aqui. Tudo isso aqui é por causa dele. Tudo isso aqui é para ele. A mensagem, então, vai falar de Jesus. Poxa, de novo, a gente está no culto aqui, vai ouvir falar de Jesus de novo? Vai. E domingo que vem, o que vocês vão falar? Ah, de Jesus, só que em outra passagem da Bíblia. E não, é Jesus. É Jesus, né? Ampliando um pouco aí a cristocentricidade, né? Nós podemos dizer que a Bíblia é teocêntrica, né? Ela aponta para Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, meus irmãos, eu costumo até perguntar no discipulado às vezes, meus irmãos, quando Cristo não é o centro de uma igreja, quando ele não é o centro de uma pregação, o que é? O que ocupa esse lugar? Se a gente vai numa igreja e não ouve falar da obra de Jesus, da necessidade de arrependimento dos pecados, da reconciliação com Deus, da fé em Deus, para sermos como Jesus é, o que entra no lugar? E unanimemente, para todos que eu fiz essa pergunta, eles acertaram, eles responderam. E é o que a gente vê no cenário aí muitas vezes, como desse palestrante que eu vi lá na Netflix, A Chamada, né? O que entra no lugar de Cristo, normalmente, é o homem. Ao invés de apresentarmos aqui uma teologia, nós estamos aqui apresentando uma doutrina sobre o homem, sobre que o homem é, sobre que todas as coisas giram em torno do homem. Enquanto eu disse aqui que tudo é por meio de Cristo, por ele e para ele, né, a gente inverte isso e coloca, ora, agora o homem é a causa de todas as coisas. O homem é o propósito de todas as coisas. A felicidade, o sucesso e a prosperidade são o alvo da existência humana. E você pode pensar, então nesse tipo de discurso, é o homem quem se torna Deus. E Deus se torna apenas um servo, um acessório, um recurso que você pode usar ou não para conseguir aquilo que trará a sua felicidade. Esse é o discurso da falsa religião. Essa é uma contextualização do que eu estou trazendo aqui, que nós lemos no verso 9 de João. Olha aí de novo mais uma vez. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo. Percebam? Isso é passar do que Cristo é falar mais do que deveríamos. Enquanto tem tanta coisa para falar sobre Jesus, a gente fala, não, isso não é importante, eu quero falar aquilo. Jesus vai ser usado para mim, para eu alcançar aquela outra coisa. Estamos indo além da doutrina de Cristo, conforme João está escrevendo aqui, em que sua época era em outro contexto específico. Estou contextualizando isso para os nossos dias. Ora, essa atitude de ir além da doutrina de Cristo, ela se manifesta de várias formas em discursos motivacionais nos dias de hoje, disfarçados de religião. O ser humano, quando ele é colocado no centro, né, o humanismo, o antropocentrismo, ele aponta o quê? A religião, bem como o seu Deus, estão a serviço do ser humano. Deus com D minúsculo.
são um mero acessório, pois o ser humano poderia até viver sem elas se quisesse. No entanto, aí vem o discurso, aqueles que souberem como se aproveitar da religião tendem a ser muito mais felizes nessa vida do que quem não acredita. Não é o que a gente escuta aí? Não é o evangelismo, você precisa se arrepender do seu pecado e converter. Não, se você adicionar religião à sua vida, você vai ter mais sucesso, você vai ser mais feliz, você vai alcançar as coisas mais fáceis. Mas o alvo ainda são as coisas, ainda é o homem, tá vendo? Você precisa ser uma pessoa de fé, porque a fé move montanhas. Fé em quê? Tanto faz. Tudo o que você desejar tendo fé, Deus vai te dar. Vai escutando, gente. Alguém já ouviu isso aí? Não precisa levantar a mão, não. Não precisa levantar. Determine para Deus, porque é isso que Ele quer de você. Você é o ponto fraco de Deus. Não citei nomes. Olha só. Deus precisava te castigar. Parafraseando, né? O que quer dizer essa frase? Deus precisava te castigar. Mas quando Ele olha para você, Ele diz, não, que pessoa linda, que maravilhosa, que pessoa incrível, como ela é boa, como ela tem uma essência dentro dela. Não, ô Jesus, vai você, morre você que aquele ali não vai morrer não. Né? É o que essas doutrinas ensinam, né? Vai ser aí, meu filho, aquele ali é mais especial, ele é melhor para mim. Deus viu algo muito precioso em você. Eu não sei o que foi, mas Deus viu. Né? Diz o pregador dessa frase acima. Ora, sobre quem são essas afirmações feitas no púlpito de uma igreja com uma Bíblia aberta? Sobre Deus? Sobre você. Sobre o homem. Sobre o quanto você merece. Sobre o quanto você é bom. Sobre quanto o mundo e até Deus giram ao seu redor para satisfazer as suas vontades. Ora, vamos olhar de novo para o verso 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Digo mais uma vez, o que discursos como esse apresentam não é Deus, não é o Deus verdadeiro. Essas pessoas não estão seguindo ao Senhor genuinamente, como servos do Evangelho, como servos da palavra do Senhor. São abusadores, pessoas que manipulam os outros para conseguirem aquilo que elas querem. Ah, Emerson, mas o fulano que eu escuto, ele é tão ungido, ele é um homem de Deus, ele está cheio de seguidores, tem milhões de seguidores, ele fala tão bem, vai ver esse trailer na internet lá para você ver da Netflix, você vai ver o auditório lotado, gente chorando, concordando com o que ele fala, ele pode falar besteira que for, a pessoa está lá, é isso mesmo, né? E lotado, assim, né? Está cheio, ou seja, ele tem que ser de Deus, ele tem que ser uma pessoa de Deus, olha o sucesso. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, desde quando o sucesso, a fama e o poder são sinais de que Deus está com a pessoa, da aprovação de Deus? Não são, e eu provo isso pelas Escrituras com vocês. Abram comigo em 2 Coríntios 11, 13 a 15, para a gente ver que sucesso, fama, eloquência não são suficientes para nós nos tornarmos seguidores dessas pessoas. Ainda que acariem multidões para segui-los, nós não. Nós vamos até alertar essas pessoas a tomarem cuidado com isso. 2 Coríntios 11, está soltando? 13 a 15. Pode ser aqui? Se precisar, a gente troca. Dizer aqui para mim. Som. Amém. 2 Coríntios 11, 13 a 15.
Porque tais são os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Queridos, aqui em João chama essas pessoas de anticristos. Aqui Paulo chama eles de ministros de Satanás. Por quê? Ele diz que você olha para eles, parece luz, está brilhando, está bonito. Pensa uma decoração de Natal ali piscando, chamando a sua atenção. Você fala, não, eu tenho que ir lá ver, eu tenho que ir lá na Praça da Liberdade ver a decoração de Natal desse ano, porque é brilhante e é bonito. Mas você chega lá, você começa a ver, é legalzinho, né? Olha só, tá. Mas se você tem discernimento, Deus vai te mostrando, tem algum problema ali, mas é bonito. Mas todo mundo está lá, entende? Aí você vai também, e vai seguindo. Mas olha a severidade com que Paulo trata esses assuntos. Ministros de Satanás, muitas vezes, travestidos de anjos de luz, para enganar os seguidores do Senhor. 2 Timóteo 4 também é um texto que nós precisamos dar uma olhada, meus irmãos. Verso 1 mesmo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, Timóteo, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. E aí vem o ponto-chave. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Meus queridos, o que nós vivemos nos dias de hoje é o cumprimento dessa palavra. As pessoas não aguentam ouvir a verdade, não aguentam ouvir a Bíblia, não aguentam ouvir a confrontação de quem nós somos e quanto nós somos carentes de Deus, o quanto nós somos pecadores, necessitados de misericórdia, de graça diária, de santificação, de arrependimento. E as pessoas, não quero ouvir essa mensagem não, isso é pesado demais, isso é duro demais, difícil demais, repetitivo demais, eu quero ouvir o que está na moda, eu quero ouvir o que está no high trends ali, isso é humilhante demais, isso é exigente demais, estou fora, não quero isso. Tem alguém falando uma coisa mais macia, mais interessante aí? Não? Opa, tem, então vamos lá, vamos ver o que ele está falando. Ora, o Evangelho, meus irmãos, ele coloca o homem no seu devido lugar, como pecador, filho da ira e da desobediência, Efésios 2, leia lá na sua casa depois, distante do bem, Romanos 3, amando o que é mal, chamando o que é bom de mal e chamando o que é mal de bom, necessitado da graça, egoísta, orgulhoso, pó da terra, segundo a figura de Gênesis. E é claro que o Evangelho dá uma resposta para isso. Ele não deixa o homem simplesmente nessa situação, mas esse homem incapaz de buscar a Deus, incapaz de até mesmo pedir socorro, é socorrido pelo Senhor em sua grande misericórdia e é transformado por causa da obra de Jesus, que escolheu pagar um preço no lugar daquele homem e morrer no lugar dele para substituir os seus pecados, a sua morte, e desce a sua justiça em lugar de tudo isso. Ora, por causa do que Jesus fez, por ele ter nos reconciliado com Deus, o Evangelho, então, ele nos ensina não a buscar os nossos desejos, interesses e realização de sonhos e felicidade pessoal. Ele nos ensina a fazer o mesmo caminho que Jesus, a morrer para nós mesmos, a morrer para os nossos pecados, a desistir de todo plano e projeto de vida que conflite com os planos e projetos de Deus para nossas vidas, que conflitem com a obediência do Evangelho, com uma vida de amor ao Senhor, com uma vida de amor aos irmãos. O Evangelho vai confrontar tudo isso. O Evangelho vai nos dizer que nós não temos mérito algum para a salvação, que nós chegamos diante de Deus de mãos vazias, não temos nada a apresentar, a não ser a nossa confiança em Cristo Jesus e o nosso arrependimento. E isso é o suficiente
Isso é o que Deus exige de nós. Portanto, Deus exige que nós confiemos em Cristo Jesus, que reconheçamos que a sua expiação é suficiente, que nós creiamos e nos arrependamos todos os dias de nossas vidas, vivamos em humildade, em gratidão por tão grande salvação, debaixo do governo de Cristo sobre as nossas vidas, em todas as áreas, nada escapa do seu domínio, do seu controle, do seu socorro sobre as nossas vidas. E a esse Deus, humildemente colocados aos seus pés, nós depositamos nossos planos, nossos sonhos, nossas ambições, nossos relacionamentos, tudo. Nossas coroas são colocadas aos pés de Cristo, que é coroado com muitas coroas. E dizemos: Deus, faça em mim a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, a semelhança de Jesus no Getsêmani, clamando ao Senhor por socorro. Ora, mas o que as pessoas fazem diante de um evangelho tão duro como esse? Ora, vamos ouvir uma coisa mais macia, mais suave? Buscam falsos mestres, que vão falar justamente o que elas querem ouvir. Você é o cara, tudo o que você planejar, você vai realizar. Deus vai te dar um mundo, meu amigo. Você é filho do dono do ouro e da prata. Não é verdade? Discursos assim. Ora, então as pessoas preferem fábulas, que é o que o texto de Timóteo conclui, Ou seja, histórias inventadas. O quê? Sobre Deus. A Bíblia, ela está na mão dessas pessoas, você entende? Jesus é dito, Deus é dito, está presente nos discursos, mas ele é tirado desse contexto aqui, ele vai além da doutrina de Cristo, como disse aqui João, e a gente inventa coisas que nós queremos chegar a um resultado com o nome de Deus na história, entende? Nós estamos deturpando a palavra de Deus, tirando Deus do seu devido lugar. Irmãos, mais uma vez, como eu disse aqui no começo, se você consome esse tipo de conteúdo, que começou lá na década de 90, pessoal, pelo menos aqui no Brasil, muito forte, com a teologia da prosperidade, depois foi evoluindo, Foi evoluindo, virou ali a doutrina da confissão positiva, palavra da fé, fé na fé, Você não tem fé em Deus, você tem fé na sua fé. E hoje é a teologia coaching. Tome muito cuidado, meus irmãos. Para de consumir essas coisas, porque isso vai fazer mal para a sua fé. Isso vai comprometer a sua saúde espiritual. E é o que João está falando. Olha o verso 8, que eu saltei, Eu li o 7, li o 9. Olha o verso 8 que fala: tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Gente, olha para cada palavrinha. Cuidado para não perder aquilo que nós realizamos com vocês com esforço, mas recebam plena recompensa. O que João está falando aqui? Que o engano, que falsas doutrinas a respeito de Jesus podem fazer você sofrer prejuízo em sua recompensa. E recompensa? Celestial. Sim. Ele não falou de perca de salvação aqui, mas ele falou que você vai sofrer algum prejuízo se você ficar caminhando ouvindo essas coisas. Ouvindo falsos ensinos sobre Jesus e achando que está tudo bem. Mas isso me faz sentir tão bem, me dá uma motivada essa semana, eu fico mais legal quando eu escuto isso, porque chega aqui no domingo eu saio assim, Aí eu vou chegar em casa, ouço aquele pregador e pronto, resolveu o problema, Irmãos, ora, eu entendo isso que João está dizendo aqui, meus irmãos, da seguinte maneira: se nós vamos sofrer prejuízo quanto à nossa recompensa, ou seja, a gente não vai receber ela de maneira plena, eu penso numa figura, pensa comigo. Imagina que cada coisa que nós fazemos para Deus aqui, a maneira como nós respondemos ao Evangelho, de maneira em obediência, em gratidão, em fé e em arrependimento, nós fazemos as boas obras do Senhor em amor, nós acolhemos os irmãos, nós socorremos os necessitados, nós seguimos a palavra de Deus, nós estamos depositando numa conta. Imagina aí, você está depositando numa conta celestial, que está lá, que vai render pela eternidade. E aí, quando nós ouvimos esses discursos de prosperidade, de sucesso, de felicidade aqui e agora, o que a gente está fazendo? A gente está sacando. A gente está pegando, aí você tira lá. Não, para a eternidade, está longe demais. Aí você vai sacando. Agora, qualquer um aqui que não precisa ser formado em economia, que sabe que se ao invés de você deixar o dinheiro rendendo, você começar a sacar, na hora que você queria ter aquele recurso lá, ele não vai estar lá, Poxa, era para ter rendido tanto, mas não tem nada lá. Eu entendo que é mais ou menos isso que João está falando.
E isso me lembra da mensagem de Jesus no Evangelho de Lucas. Vocês conhecem as bem-aventuranças, não é? Só que junto com as bem-aventuranças no Evangelho de Lucas, Jesus coloca os ais. Vocês conhecem os ais também? Olha só, gente, não precisa abrir sua Bíblia não, mas isso está lá em Lucas capítulo 6, do verso 24 em diante, que diz assim: ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Percebe? Ou seja, aquilo que eu ia te dar em abundância lá na frente, muito melhor do que você poderia ter agora, você escolheu ter agora. Então, tadinho, né? Tadinho. 25. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Ora, João disse que não receberemos João disse que não receberemos a plena recompensa se acreditarmos em falsos mestres. Ou seja, quando ouvirmos os discursos desses homens de um paraíso aqui na terra, aqui e agora, estamos amando mais o mundo e construindo um reino para nós mesmos, não amando o reino de Deus ou construindo para a eternidade. Se você, meu irmão, busca a Deus para ficar rico, essas advertências aqui, ficar rico, para ser farto, para encher a pança, para alcançar a admiração das pessoas e para parar de sofrer, como muitos evangelhos aí são anunciados, pare de sofrer, venha para a igreja tal. Ai de você, é o que Jesus disse aqui. Você está trocando um banquete eterno por migalhas de pão. E diz o Evangelho ainda: ajunte riquezas, onde o ladrão não rouba, onde a traça nem a ferrugem corroem, construa para a eternidade. E não fica sacando do depósito, não, deixa render que vai valer muito a pena. Versos 10 a 11, meus irmãos. De João, voltamos lá para João. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Ora, o que João está ensinando aqui para a gente é como nós devemos reagir. E a frase é clara, né? Não receba essas pessoas em casa. Meus irmãos, hoje em dia, esses falsos ensinos têm entrado na nossa casa sem precisar bater na porta. Eles têm vindo pelo céu, eles têm vindo pela nuvem, né? Têm vindo aí na sua casa, entrado aí no seu telefone, entrado na sua televisão, entrado no seu devocional, nas suas músicas, no rádio que você escuta, e muitas vezes rádio gospel, né? Você está recebendo essas coisas em casa. Então, o que eu incentivo para vocês, meus irmãos, se você discernir que isso é um falso evangelho, para de assistir. Não curte, não compartilha, pelo contrário, alerta seus amigos contra esses falsos ensinos. Não deixe esse tipo de material entrar em sua casa. Aí a gente pode pensar: Emerson, mas você não deu nome de nenhum aí, me ajuda aí, né? Dá uma lista aí para mim. Eu poderia fazer isso, apesar de não ser muito ético, mas depois você pode me procurar pessoalmente, tá? Ora, e eu já disse isso algumas vezes, quando eu falei sobre os falsos mestres. Nós identificamos, meus irmãos, um falso ensino quando nós estamos familiarizados com o ensino verdadeiro. É a história da falsa cédula, né? Da nota falsificada. Os especialistas, eles não estudam cada variação da nota verdadeira para saber se aquela é falsa ou não. Eles olham para a nota verdadeira. Não estuda se... Vou estudar agora todas as que não têm marca d'água. Não, ele estuda a marca d'água. Ele estuda se vai fazer o friso lá na nota lá de 50. Ele vai vendo isso. O que ela tem de específico? Ela tem isso, tem isso, tem isso. Quando chega uma nota que não tem essas características, claramente se reconhece. Falou: opa, uma coisa errada aqui, deixa eu conferir com uma nota verdadeira, né? Ele vai fazer os exames, vai olhar, e tarará, se tinha a linha, nem tem a linha mais, tinha aquela linha preta e tal. Ora, a mesma coisa nós devemos fazer com o Evangelho.
Para sabermos se nós estamos consumindo um evangelho falso, uma doutrina humanista que está te jogando para cima e colocando Deus aos seus pés, a gente precisa compreender o verdadeiro evangelho. Por isso você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia, você precisa sentar com algum irmão para conversar sobre a Bíblia, ouvir pregadores que pregam o bom e verdadeiro evangelho. E então, quando você ouvir algo estranho, você vai falar, opa, tem algum problema aqui. Tem algo que não está encaixando com a sã doutrina. Ou seja, às vezes a mensagem parece que está boa, mas desconfia também do tom que ela está sendo apresentada, meus irmãos. Desconfia dos acordes que estão sendo tocados enquanto a mensagem está sendo pregada, porque talvez ali é pura manipulação emocional e você vai concordar com tudo que te disserem. Tomem muito cuidado com isso. Ora, quando você ouvir um conteúdo que não é a sã doutrina, né? Pare e pense. Quem está sendo exaltado através desse ensino? É Deus? É Jesus? É sua obra gloriosa? É o arrependimento que está sendo pregado? É a fé? Qual é a resposta que está sendo exigida à pregação? É que eu me coloque diante de Deus e peça o socorro de Deus e me humilhe diante do Senhor? Ou a resposta que eu devo dar é eu sair me achando a pessoa certa, declarando, determinando, pisando, né? Dando bicuda, né? Como dizem aí, né? Dando bicuda na cara do cão, e seja lá o que for. Ora, ou será que a resposta dada é financeira? Né? Você veio aqui, você participou dessa bênção, irmão, agora é sua hora de contribuir para você alcançar a bênção, né? Senão não valeu nada, você está aqui, você chorou e tudo mais, que bom, né, que eu consegui te manipular, agora deposita para mim, agora faz o Pix. Falsos ensinos, está vendo? Falsos ensinos. Bom, já encaminhando aqui para o nosso final, meus irmãos, e querendo clarear um pouquinho para vocês a visão do que é o Evangelho, pense da seguinte forma, meus irmãos. Se nós não conhecermos bem a palavra de Deus, nós vamos ser facilmente enganados como crianças. Efésios capítulo 4 diz isso, né? Que o propósito da igreja, o propósito de Deus ter dado pastores para a igreja, é o pastor trabalhar no aperfeiçoamento dos santos, para que cada um consiga exercer o dom e o ministério que cada um tem na vida dos outros, para que eles sejam edificados como um corpo em Cristo Jesus, e assim parem de andar como meninos, seguindo a todo vento de doutrina. Soprou para cá, isso aqui é a moda da hora. Soprou para lá, agora a moda é aquela. E vai sendo levado, como uma criança, que se você recortar uma nota que veio lá na revista, e der para ela lá uma nota de 100, ela vai achar o máximo. Fala, fiquei rica, vou gastar isso aqui agora, vou comprar aquele negócio que eu queria, e fica sacudindo aquele dinheirinho dele, ou seja, dinheiro de brinquedo mesmo, a criança acha o máximo. Quando nós achamos o máximo, esse tipo de mensagem, isso está mostrando o quanto nós somos maduros também. Somos com uma fé infantil, acreditando em qualquer falsa doutrina que desvie-se da palavra de Deus. Bom, meus irmãos, a Bíblia diz muita coisa sobre o Evangelho. Eu queria ler um trecho maior com vocês aqui, lá em Romanos. Eu li isso outro dia também, Romanos 1. Não é uma definição, né, mas Paulo vai dando características do Evangelho, então a gente acaba entendendo uma boa explicação. Romanos 1:1. Em outro trecho também, que talvez a gente vai ler aqui, 2 Coríntios 4:5, Paulo chama o Evangelho de o Evangelho da glória de Cristo. Olha só, pregar o Evangelho tem que falar de Jesus. Falar de Jesus tem que falar de sua glória. Tem que falar daquilo que ele veio fazer, que deu certo, e agora ele é entronizado como o Senhor dos senhores, como o Rei dos reis, e há de nos socorrer em nossas necessidades. Olha o que Paulo diz. Paulo diz que o Evangelho é o Evangelho de Deus, já no verso 1, olha aí, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, o Evangelho ele vem do Senhor, ele é sobre o Senhor, e ele volta para dar glória ao Senhor. Ele não é o Evangelho do homem, ele não é o Evangelho do fulano, do beltrano, das doutrinas que vão nos deixar mais arrogantes ainda do que nós já somos. Verso 2. E o que diz, né? O que é esse Evangelho de Deus? Ele fala a respeito de que ele, Deus, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Ou seja, o Evangelho já está desde o Antigo Testamento, em sua fase da promessa. A Bíblia inteira é o Evangelho, nesses termos. Esse Evangelho diz respeito a seu Filho. Estamos incrementando o que é o Evangelho aí, hein? Então, quando você ouvir uma pregação,
tem que ter esses elementos, tem que falar de Deus, tem que falar da Bíblia, tem que falar da revelação divina, tem que falar do Filho de Deus. E o que ele vai falar do Filho de Deus? Que ele se fez carne, que veio da descendência de Davi, verso 4, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, encarnação, morte, ressurreição, expiação, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, e o senhorio de Cristo. É uma mensagem essencial ao Evangelho. Pulem lá para o verso 16, a gente vai ler até o 18. Pois não me envergonhe do Evangelho, e Paulo continua a falar desse Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho também ele não é só doutrina, ele não é só um conceito, ele não é uma informação, ele é de fato algo que aconteceu e que é proclamado, mas que afeta as nossas vidas com um poder, com a força do Senhor para nos tirar de nós mesmos, para nos libertar dos nossos pecados e colocarmos da maneira que Deus quer que vivamos para Ele. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho também fala da justiça, da reconciliação com Deus a partir da fé, não das obras, não do que a gente faz, não do sacrifício que você está fazendo, da contribuição com que você faz, ou do quanto você se emociona, mas da fé, uma fé verdadeira, que envolve o arrependimento dos nossos pecados, ao reconhecermos, verso 18, que nós fomos livres da ira de Deus, porque Deus está irado. A ira de Deus se revela do céu, contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade de Deus. Tudo isso é o Evangelho. Tudo isso é a palavra do Senhor. E muito mais. O Evangelho fala de arrependimento, fala de pecado, fala de justificação pela fé, fala de reconciliação, da incapacidade humana de seguir a Deus, mas do poder de Deus em salvar esse ser humano e fazê-lo amar o Senhor genuinamente. O Evangelho fala de vida eterna, fala de esperança para o mundo vindouro. Amém, meus irmãos? Vamos terminar então aqui a carta de João, dos versos 12 aos versos 13. 2 João 12 e 13. Ainda tinha muitas coisas para lhes escrever, mas eu não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Meus irmãos, o Evangelho, ele não é só uma mensagem teórica, como eu disse aqui mais cedo. Ele não é só doutrina. Não basta eu comprar uma teologia sistemática e ler sozinho na minha casa e agora eu estou entendendo e vivendo o Evangelho. Porque o Evangelho ele exige vivência. Ele exige encontro. Como diz o C.S. Lewis, 2 coisas que você não pode fazer sozinho. Se casar e ser cristão. Não dá, né? Você precisa de alguém com você na caminhada. E é isso que João está fazendo aqui, olha que lindo, né? Você pode pensar, ora, João podia ter escrito muito mais, mas escreveu essa menor carta aqui do Novo Testamento, escreveu só esse tiquinho de coisa, pô, João, deixou a gente na mão, né? Que tristeza, né? Eu queria que João tivesse escrito mais, tanta coisa que a gente poderia falar, né? Comentar, entender melhor os seus ensinos. Mas, meus irmãos, ao invés de se entristecer pelo que você não recebeu, você deveria ficar com alegria exultante por João ter parado de escrever e ido lá encontrar os irmãos. Esses irmãos que viram esse apóstolo do Senhor Jesus, o último dos apóstolos vivo, que foi lá em humildade encontrar com pessoas simples. A carta destinada aqui, né, a irmã eleita, se for uma pessoa e uma família mesmo, você pensa? João parou tudo o que ele tinha para fazer para ir lá ver essa família. Ou ainda que fosse uma igreja local também, largou todos os seus interesses para estar lá presencialmente com os irmãos. Não bastava um ensino teórico e inspirado pelo Espírito Santo, né, que já é muito, já é o que nós temos do Senhor aqui para nós, mas precisava de uma vida relacional, de uma vida de comunhão, de desfrute da presença uns dos outros em amor, com um homem santo de Deus, humilde, comprometido com a sã doutrina e servo dos irmãos. Gente,
João não cobrava um cachê milionário para encontrar as pessoas. Não tinha isso. Ele não fala, só vou se tiver 5.000 pessoas no auditório. Não vou não. Uma casa, a casa de uma irmã e os seus filhos. João está parando tudo para ir lá. Lembrem-se de João, meus queridos. João é o apóstolo que nas escadas do templo, juntamente com Pedro, se encontra com um mendigo que diz, me dê alguma coisa. Me dê alguma coisa. E o que João diz? Não tenho ouro nem prata. Esse é o apóstolo João. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Um homem cheio do poder de Deus. Não influenciado pelas multidões, pelo sucesso, pelos elogios, pela fama. Um homem com um coração humilde, entregue ao Senhor. Paulo, gente, num trechinho que eu li ali mais cedo, não vou pedir vocês para abrirem, não. Ele falou que o Evangelho é o Evangelho da glória de Cristo, não é? Paulo diz nesse mesmo texto de 2 Coríntios 4, 5, que ele diz o seguinte, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Essa mensagem de Paulo se completa muito bem com esses dois versos que nós lemos, 12 e 13, e isso também é o Evangelho. O Evangelho é o que Deus fez por nós, para uma salvação pessoal e individual, mas está envolvido nesse processo uma conexão com outras pessoas. Deus está salvando indivíduos para fazer deles um povo e conectá-los uns com os outros, a serviço do Senhor. Por isso, um membro ou um frequentador da igreja que não se conecta com as pessoas, ele não está vivendo o Evangelho em sua plenitude. Ele está frequentando, ele está ali passeando, ele está interessado, ele, que legal, gostei, né? Mas isso aqui que a Bíblia diz, que Paulo disse aqui, né? Nós pregamos Cristo como Senhor e nós mesmos como servos de vocês. A quem você está servindo? A quem você está entregando os dons que Deus te deu para a edificação mútua dos irmãos? Ou basta para você só vir e consumir, como o pastor Everton disse muito bem aqui outro dia? Isso não basta. Isso não é viver o Evangelho. Falta um pedaço de nós. Talvez você esteja acrescentando algo à doutrina de Cristo, dizendo, para mim é suficiente. Isso deve bastar. E não basta. Porque senão nós estaremos falhando com o Senhor, deixando de viver aquilo que Ele tem para nós e que nós temos para dar para as pessoas. Ora, portanto, eu quero pensar em algumas conclusões aqui, meus irmãos, para a gente finalizar essa mensagem. Cristo é o Senhor e nós somos servos uns dos outros. Portanto, meus irmãos, que nós possamos servir uns aos outros em amor, em humildade e em mansidão, que você não venha à igreja para ganhar coisa, para receber a sua bênção, mas para disponibilizar a sua vida, para abrir o seu coração, para abrir a sua realidade para outros irmãos, para que você possa socorrer os necessitados, exercer os dons que Deus te deu, porque aqui no corpo cada um tem um dom, a gente tem certeza disso, porque o próprio Espírito Santo dá. Então coloque isso aos pés do Senhor Jesus. Não retenha os dons que Deus te deu para serem usados no corpo de Cristo. Parem de perder tempo consumindo esse tipo de conteúdo, gente. A igreja do Senhor está faminta, as pessoas estão famintas, estão querendo ouvir o Evangelho, mas estão se contentando com muito pouco. Como diz o Gran Conato, né? Estão comendo lixo. As pessoas estão jogando ali, a gente está igual urubu lá, comendo, achando que é o máximo. Irmão, não se contente com isso. Alimente-se da verdade. Deem frutos. Você já pensou para que serve o fruto? O fruto não é ganhar alma, gente. O fruto é o fruto do Espírito. É o amor, a mansidão, a longanimidade, a paciência, a bondade, a alegria. Para que serve um fruto da árvore? A gente sabe, biologicamente, para ela se reproduzir e gerar outras árvores, né? Mas o fruto serve para a gente comer. Sim, para desfrutar, para alimentar pessoas. Dizer que a nossa vida deve dar fruto, quer dizer, produza algo que as pessoas possam ser edificadas através disso, que vai fortalecer o irmão através de algo que você fez, através de uma capacidade que o Senhor te deu. Portanto, meus queridos, não olhem para o tempo presente, não construa seu próprio reino aqui na terra, mas olhe para a eternidade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Amém, meus irmãos?